E aí, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Matheus, estou aqui hoje para continuar gravando nossas reflexões e meditações no Evangelho de Jesus, relatado por João e refletido por nós. Sempre lembro a importância de você fazer a sua própria leitura e deixar que o Espírito Santo e a Palavra de Deus fale ao seu coração, transforme a sua vida e mude a sua história. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus lhes falou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo, e o testemunho que você dá não é verdadeiro. E Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está seu Pai? E Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. E Jesus proferiu estas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? E Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não creram que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Até aqui a nossa leitura hoje. E um dos primeiros que eu gostaria de lembrar é sobre as declarações de Jesus, nas 7 declarações de Jesus no Evangelho de Jesus, onde ele declara com essa frase, eu sou. E aqui nós temos a segunda declaração, em que Jesus diz no versículo 12, eu sou a luz do mundo. E essas declarações tinham um propósito específico do escritor aqui. E ele faz essas declarações com a intenção de revelar que Jesus era Deus. E esse eu sou traz carregado essa mensagem, porque refere a uma mensagem do Velho Testamento, onde Deus se manifestava e a identificação de Deus era eu sou o que sou, né? Então esse eu sou já carregava uma mensagem, e Jesus estava conectando isso e trazendo essa revelação a eles de que Jesus era Deus. Então ele usa essas 7 declarações do eu sou, e aqui temos o eu sou, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o que a luz, essa palavra luz, pode trazer para nós de reflexão e de entendimento, né? A luz representa a vida. Não existe vida sem luz solar, sem luz, né? Nós não podemos fazer nada sem a luz. A luz serve para esclarecer as coisas, para que a gente possa enxergar, né? Enxergar o caminho, enxergar a vida, enxergar a Deus. A luz em que Jesus se refere aqui é o caminho iluminado em que podemos enxergar o caminho que nos leva até Deus, né? O caminho que nos leva até a própria vida. Ele diz aqui no versículo, terá a luz da vida, ou seja,
né? Essa luz que vai iluminar esse caminho para que chegamos até a vida. E a vida representada aqui em Deus, né? Sem Deus não existe vida. E as trevas é o contrário disso, representa a morte, representa a escuridão, a inexistência da vida, na verdade. Então, Jesus faz essa declaração a nós e nós precisamos entender que só existe vida na luz de Jesus. Só podemos ir até Deus enxergando esse caminho e que está em Cristo. Vamos continuar aqui. Jesus foi questionado sobre o seu testemunho pelos fariseus, né? Eles disseram no versículo 13: você dá testemunho de si mesmo, e o testemunho que você dá não é verdadeiro. Porque eles estavam aqui questionando a questão do testemunho de Jesus ser só dele mesmo. Mas Jesus tinha um associado aqui, Jesus tinha uma testemunha, Jesus tinha quem testificava dele, que era o próprio Pai. Versículo 14 diz isso: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu venho nem para onde eu vou. Aí no versículo 16 ele diz: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas o Pai que me enviou. E o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Que Jesus falava era verdade. Era um testemunho que era verdadeiro. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho para Deus. Jesus é a luz que ilumina o caminho para a vida. Ele testifica quem o Pai é e testemunha em nosso favor, pois revela quem Deus é e, consequentemente, quem nós somos. O seu testemunho é verdadeiro, pois está em concordância com aquilo que Deus é, o nosso Pai. A certeza de onde ele veio e para onde vai está baseada em quem Deus é, sendo santo, sendo majestoso, sendo poderoso, sendo bom, sendo fiel, sendo justo. O testemunho está baseado na pessoa de Deus, nas características pessoais de Deus, de quem Deus é na sua essência. E por isso o seu testemunho é verdadeiro. E aqui Jesus também contrapõe a religião no sentido do engano deles, né? Quando ele fala que, versículo 15, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se julgo, meu juízo é verdadeiro. Ou seja, ele está falando da dificuldade que eles tinham de enxergar a verdadeira essência no julgamento das atitudes e das intenções de cada pessoa. Mas Jesus, quando julgava, julgava verdadeiramente, pois ele não via somente o exterior, mas ele sabia a real intenção, o íntimo de cada pessoa. Os homens religiosos nos representam bem em nossos pecados, orgulhos, na nossa maldade, no nosso egoísmo, na nossa incredulidade. E essa é a verdade do interior de quando as motivações estão erradas em fazer qualquer atitude. E era isso que Jesus estava revelando a eles, sobre essa religiosidade revestida de espiritualidade. Essa é a verdade de quem Jesus é. E essa é a verdade de quem nós somos sem Jesus, sem a luz nas nossas vidas, sem a luz nos iluminando. Nós somos maus, orgulhosos, egoístas e incrédulos. Mas com a luz de Jesus, iluminando as nossas vidas, dando vida, nós somos transformados de dentro para fora. E assim revelamos totalmente o contrário disso. E essa é a nossa reflexão de hoje, sobre a revelação de que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a salvação do mundo. Jesus é a vida do mundo. Jesus é a luz que ilumina o caminho para que possamos chegar até Deus, para a verdadeira vida. Então é isso que eu gostaria que você refletisse, pensasse, lesse e deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Vamos orar.
Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, porque a luz de Jesus iluminou o mundo e existe salvação para esse mundo, existe salvação, Deus, para esse caos, para essa maldade, para essa destruição, Deus, sem a luz de Jesus. Mas quando a luz de Jesus chega, as coisas esclarecem, a vida floresce e o Senhor demonstra que só existe um caminho até Deus e esse caminho é iluminado por Jesus, pela luz de Cristo, para que possamos chegar até Ele. E a minha oração é que essa luz alcance cada coração e traga a verdadeira vida aos corações e a revelação da Tua palavra chegue em verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.